Adirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasurtana Sheshan Autsukya Moha Ratidan Jaghana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Vida Veda nos Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar lendo o Ashtanga Hridaya Sutrasthana capítulo 1 com a segunda metade do shloka número 22. A gente no vídeo passado, na quarta-feira passada, falou sobre como fazer pariksha, como avaliar, como examinar o paciente, então o rogi, e hoje a gente vai falar sobre como analisar, como avaliar a doença, roga, vyadhi. E ele diz o seguinte: Rogam nidana pragrupa lakshanopashayaptibihi. Então, vamos lá palavra por palavra. Rogam, a doença, nidana pragrupa lakshana upashaya apti. Então, você faz pariksheta do paciente por darshana, sparshana, prashna. E você faz pariksheta de rogam, da doença, por nidana pragrupa lakshano upashaya apti. Então, esses 5 elementos a gente chama de nidana panchaka. Os cinco desdobramentos de nidana. A ciência de nidana é a ciência que elabora o diagnóstico das doenças. A palavra nidana significa literalmente a causa, né? Então, aqui a palavra nidana é o primeiro elemento que a gente precisa avaliar. Todas as vezes que a gente estiver olhando para uma doença, a gente precisa olhar esses 5 elementos. Percebe que é muito diferente olhar para o paciente e olhar para a doença. Então existe essa divisão dentro do Ayurveda e ela é bastante clara. Uma coisa é eu falar de dor de cabeça. Uma coisa é eu falar de um paciente que sente dor de cabeça. Entendeu? Quando a gente fala da doença, você consegue usar esses 5 elementos e todos os samhitas têm um livro inteiro, normalmente chamado Nidana Sthana, que é um sthana, como o Sutra Sthana é um sthana, é um volume dedicado inteiramente à ciência de Nidana. Então, a base do conhecimento de Nidana. Quando você avalia uma doença, todas elas têm os seus Nidanas, as suas causas. Então, é a primeira coisa que você tem que olhar quando você vê uma doença. Os pacientes são tão diversos quanto os seres humanos são diversos. Então, se tem 7 bilhões de pessoas, tem 7 bilhões de maneiras de fazer rogi pariksha, o exame do paciente. Cada paciente é único. Por isso que você precisa usar o que a gente viu na quarta-feira passada, do darshana, a visão, sparshana, o toque, prashana, conversar com a pessoa. Você não pode tirar conclusões do seu chapéu. As doenças não. As doenças, elas são manifestadas com um determinado formato. Então você é capaz de olhar para uma doença e dar um nome para ela. Muitas vezes você não vai dar um nome, mas você consegue, por meio dessa análise, entender qual é a identidade dela, de onde ela vem, o que está acontecendo com ela. Para fazer essa análise, o primeiro passo é pensar em nidana. Então, qual é a causa? No momento que senta um paciente na sua frente, você é um Vaidya, você tem que tentar entender primeiro de onde é que surgiu aquele desequilíbrio. O que aconteceu? O que a pessoa fez? Por qual circunstância a pessoa passou? Alguma coisa aconteceu que levou a uma perturbação dos doshas. No momento que os doshas geram desequilíbrio no corpo, nesse momento aconteceu alguma coisa. A pessoa comeu uma comida extremamente apimentada e isso gera uma provocação de um dosha que chama Pitta. Então a gente vai ver isso lá para o capítulo 9, 10, que uma pimenta agrava o Pitta. Então a pessoa vai me dizer que, olha, ontem eu comi uma comida muito apimentada. Aqui, ó, pronto. Isso pode ser um nidana, uma das causas desse movimento que os doshas estão expressando nesse momento. Pragrupa são os rupas, os sinais, mas que vem antes. Então, que a gente chama de prodromal, se eu não me engano, em português. Talvez eu esteja enganado, então vale a pena vocês darem uma olhada no grupo. Em inglês eles chamam de prodromal, então
São os sinais que vêm antes, os sintomas antes dos sintomas. Então, você tem sintomas, na hora que você tem uma doença, essa doença expressa sintomas claros, mas você tem sintomas que são anteriores aos sintomas claramente expressos. Os sintomas que são anteriores, a gente chama de pragrupa. E os sintomas que são os sintomas verdadeiros, a gente chama de lakshana, ou rupa. Então, entende a diferença? Lakshana é a doença expressa já. Então, se eu tô com febre, por exemplo, eu vou botar um termômetro, vou tirar o termômetro e vou ver, tô com 40 graus de febre. Isso é um lakshana da febre. Isso é um sinal claro, uma expressão clara dessa doença, da febre. Agora, antes de você ficar com a doença expressa, você já sentiu que a digestão não estava tão legal. Você acordou com a garganta um pouco arranhando antes de ter uma infecção deflagrada assim na sua garganta. Repara, você acordou com a cabeça um pouco, uma pressãozinha na cabeça, o que ao longo do dia virou uma enxaqueca braba. Então, sempre antes da doença aparecer na sua forma total, ela vai exibir sintomas prodromais, então ela vai exibir sintomas anteriores, entendeu? Então você precisa entender Nidana, a causa, você precisa entender quais são os sintomas anteriores que as doenças expressam, você precisa entender Lakshana, então quais são os sintomas que as doenças expressam quando elas estão totalmente maduras já. Você precisa entender Upashaya. Então, existe um método que a gente chama de Upashaya Anupashaya. Então, Upashaya significa que, na hora que você entendeu a causa, você entendeu os pré-sintomas e você entendeu os sintomas, muitas vezes, mais de uma doença se encaixam dentro desse contexto. Então, você ficou na dúvida de duas doenças diferentes, o que na medicina moderna eles chamam de diagnóstico diferencial. Então, Upashaya e Anupashaya é a nossa ferramenta para resolver um diagnóstico diferencial. Se você tem dois tipos de doença se apresentando e você não sabe muito bem qual você já identificou o Nidana, você já viu os pré-sintomas, os sintomas prodromais e os sintomas absolutamente expressos, mas você ainda não sabe muito bem se é doença número A ou doença número B. Você pode aí recorrer a métodos terapêuticos que a gente chama de Upashaya Anupashaya. Quer dizer, você trata. Então, na sua cabeça, você não sabe se isso é uma doença de Pitta ou de Vata. Por exemplo, tá? Tô dando um exemplo bastante grosseiro. Então, não tenho certeza se é uma doença de Pitta ou de Vata. O que eu faço? Eu dou um remédio. Então eu dou um método, ou um alimento, ou um chá, por exemplo, que eu sei que vai abaixar o Pitta, mas que talvez agrave o Vata. Se essa doença ela é de Vata, a pessoa vai tomar o remédio que abaixa o Pitta, mas que talvez agrave o Vata, e a doença vai piorar. Então, o meu método terapêutico fez com que a doença piorasse, na verdade, num primeiro momento. E isso me ajuda o médico a entender, era uma doença de Vata. Então, Upashaya Anupashaya é uma maneira que na medicina moderna a gente também usa bastante para realizar um diagnóstico diferencial. Então, você tenta alguma coisa que leve o paciente em uma direção ou na outra direção. É claro que aqui você está sob controle, de uma maneira controlada, manipulando o corpo da pessoa para entender quais são as causas verdadeiras daquele problema. Então, é óbvio que você não vai dar qualquer coisa e a pessoa correndo o risco talvez aí de piorar muito ou da doença se agravar e ter sintomas colaterais horrorosos e tal. Não é isso, entendeu? É uma maneira muito suave, na verdade, de você conseguir detectar exatamente qual é o problema. A gente está aqui começando o primeiro capítulo, então é óbvio que, de novo, a gente está só dando uma pincelada nesse conceito. A gente vai tratar muito disso quando chegar no Nidana-sthana e depois no Chikitsa-sthana também. Então fiquem tranquilos, tá, gente? Isso aqui é só uma pincelada. Eu não espero que depois, no final desse shloka, vocês já saibam, traz qualquer paciente aí que eu agora já sei como fazer Rogi e Roga Pariksha. Não é bem isso. Então, depois de Upashaya e Anupashaya, a gente vai analisar Apti ou Samprapti. Então, o Samprapti é o que a gente chama de patogênese da doença em português. Então, qual é a história
história dessa doença específica. Então, eu olhei as causas da doença, eu olhei os sintomas prodromais e os sintomas absolutamente manifestos. Talvez eu tenha ficado na dúvida de qual é exatamente a doença. Eu aplico o Pachaya no Pachaya para esclarecer. E aí, uma vez que eu entendi, agora eu consigo entender o Samprapti. Então, da onde essa doença veio, como ela se desenvolve e para onde ela vai. Quando o médico alcança o conhecimento de Samprapti, ele consegue ver em que momento da doença o paciente está. Então, se ele é um paciente que está iniciando uma febre, por exemplo, ou se ele é um paciente de câncer estágio 1, 2, 3 ou 4, o que seria o equivalente na medicina moderna, a patogênese, o Samprapti, ele nos permite posicionar o desenvolvimento da doença, entendeu? E com base no desenvolvimento da doença, com base no Samprapti, o método terapêutico ele muda. Então a gente vai ver também mais pra frente lá no Chikitsastana, no volume dedicado ao tratamento das doenças, como, dependendo do estágio no qual a doença se encontra, o tratamento tem que ser absolutamente diferente. E essa capacidade do médico de analisar o estágio e adequar o tratamento a esse estágio, a gente entende dentro de Samprapti. Então, espero que tenha ficado claro isso. Não se precipitem, porque, por exemplo, no BAMS, no bacharelado de medicina ayurvédica, a gente fica um ano inteiro estudando Nidana. Então, um ano inteiro de aula e hospital. E tem um MD, quer dizer, uma especialização de 3 anos só em Nidana. Então, não se abalem se num vídeo de 10 minutos vocês ainda não entenderam tudo. Fiquem calmos, tenham paciência. A gente vai explorar com muito mais detalhe isso ao longo do Samhita e depois do Charaka Samhita e depois do Sushruta Samhita, e ainda vai dar pano para manga isso. Então, tenham bastante paciência. O estudo de medicina é um estudo para a vida. De qualquer forma, espero que tenha ficado claro. A gente agora, na quarta-feira passada e nessa, a gente conseguiu ver como entender melhor o paciente e como entender melhor a doença. Então, os primeiros passos que o médico tem que dar para conseguir fazer esse tipo de avaliação. A gente se encontra na próxima quarta-feira para continuar a leitura do Sutrasthana com o Shloka número 23. Até lá, espero que vocês aproveitem bastante esse início de ano, esse janeiro aí. No Rio de Janeiro e, de forma geral, no Brasil, deve estar um calor tremendo. Na Índia é inverno, então já vai estar um friozinho bem gostoso. E a gente se encontra, então, na próxima quarta-feira para continuar a nossa leitura. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.